Então, hoje a gente vai falar dos pontos notáveis de um triângulo. Em específico, hoje a gente vai falar do baricentro e do incentro, tá bom? Então, a gente tá lá no grupo 8, capítulo 18, módulos 127 e 128. Quem quiser acompanhar pela teoria, tá na página 76, mas não há necessidade, pode prestar atenção pelos slides, tá bom? Então, no capítulo anterior, nós falamos já um pouco, dos pontos notáveis obtidos pelas sevianas, Lembra que seviana eram segmentos de retas traçados no triângulo e cada uma delas tinha uma característica. Inclusive, falamos do baricentro e do icentro, Lembra que o baricentro, ele... Tia, o Breno pediu para você aceitar ele. Oi? O Breno tá pedindo para você aceitar. Peraí, vamos ver aqui. João Batista também. Bom dia, meninos. Então, voltando aqui, pessoal. Como eu estava falando, nós falamos sobre esses casos de seviana, o baricentro e o incentro. Lembram que eles formavam, pontinhos após a gente ligar as sevianas. E essas sevianas, elas têm algumas características para ser construídas, Lembra que uma delas a gente divide o ângulo ao meio, a outra a gente divide o lado ao meio. Aí, o que acontece? Toda reta a gente consegue desenhar e traçá-la utilizando apenas a régua e o compasso. Então, a gente vai aprender a construir essas sevianas hoje, fazendo uso apenas de régua e compasso. Mariana, não tem compasso aqui hoje na minha casa. Não tem problema, tá bom? Eu vou explicar como a gente faz com o compasso e depois eu explico também como fazer apenas com a régua e com o transferidor, ok? Aqui, pessoal, primeiro, vamos falar do baricentro, Lembra que eu falei para vocês na aula anterior também que o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Então, se a gente traça as três medianas, que são o caso de seviana, e a gente faz um ponto neste triângulo e coloca uma linha, esse triângulo ele vai ficar, plano, Ele não vai mexer nem para um lado, nem para o outro, ele vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque o baricentro ele é o centro de gravidade de um triângulo, tá bom? Então, a gente vai agora aprender o passo a passo a como desenhar um baricentro. Primeira coisa, pessoal, lembrando que o baricentro, ele divide o lado ao meio, ok? Então, se eu tenho um segmento de reta qualquer AB, que pudesse ser qualquer um dos lados desse nosso triângulo, a gente faz o seguinte, a gente pega o transferidor e a gente vai abrir ele. Você não precisa nem usar a régua, você pode fazer meio a olho, você passa um pouquinho da metade dele. Pouca coisa da metade. Abriu, você vai localizar a ponta seca em A e traçar o primeiro arco. Na mesma abertura, sem mexer nesse compasso, você vem com a ponta seca no ponto B e novamente traça outro arco. Observem que esses arcos, eles se cruzam em dois pontos, um na parte superior da reta e um na parte inferior da reta. Aí sim você vem com a régua e você traça o segmento de reta. Observe que a gente vai obter um segmento perpendicular e esse segmento perpendicular, ele vai ser o ponto médio do nosso triângulo, ok? Então, a gente faz isso com os três lados, tá? Localiza a ponta seca em um dos vértices, faz a abertura do compasso, passando um pouquinho da metade, traça o arco, vira para o próximo ponto, traça o arco, ok? E aí, a gente faz isso nos três lados. Após fazer isso nos três lados, olha o que vai acontecer. Oh, meu Deus, eu já vejo. Aí aqui, observem que após o cruzamento, a gente consegue traçar as retas e elas têm um ponto de encontro. E esse ponto de encontro que a gente vai chamar de ponto G, ele nada mais é do que o baricentro do nosso triângulo. Então, o baricentro é o ponto de encontro entre as
medianas. E como calcula a mediana? Dividindo o lado ao meio. Utilizando o compasso, basta abrir um pouquinho mais que a metade do lado e traçar um arco por cada um dos vértices, tá bom? Qual seria a opção agora, a segunda opção, caso não tenha compasso? Usar a régua, pessoal. O único problema de usar a régua é que você tem que ver a medida total do lado e calcular a metade. E muitas vezes na apostila, o desenho ele não vai ter medidas inteiras, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, por exemplo, se aqui fosse 4 centímetros, você marca o ponto 2. E aí você vai localizar a régua no vértice oposto, no caso que é o vértice A, e vai traçar no ponto médio. E faz a mesma coisa com os outros dois lados. Tranquilo para determinar o baricentro, pessoal? Alguma pergunta? Não. Tranquilinho, né? Tanto com o compasso, né, quanto com apenas a régua, é fácil para construir, porque é só dividir o lado ao meio, ligando ao vértice oposto. Cuidado apenas quando for usar só a régua, o fato de às vezes não ter medidas inteiras. E às vezes se você não coloca certinho, né, pode ser que as retas não se encontrem em um único ponto, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora do incentro, pessoal. Lembra que o incentro ele é o ponto de encontro das bissetrizes. E as bissetrizes de um triângulo, elas dividem um ângulo ao meio. A maneira da gente encontrar o incentro, vocês vão lembrar lá do comecinho do ano, quando a gente começou a aprender bissetriz, né? Então, é a mesma maneira da gente traçar uma bissetriz em um ângulo qualquer. Por quê? Um triângulo nada mais é do que a formação de uma figura utilizando 3 ângulos. Então, vamos relembrar como que a gente faz essa construção? A gente pega um lado do triângulo em questão, certo? E a gente traça um raio qualquer, ó, para formar aqui o ângulo, marcando 2 pontos, ok? 2 novos pontos. A partir desses 2 novos pontos, novamente, em cima deles, a gente vai fazer uma abertura com o compasso da mesma forma que nós fizemos com o lado. Só que nesse caso, a abertura ela tem que estar dentro destas semi-retas, ok? Então, a gente tenta achar um pouquinho mais que a metade da semi-reta, colocou a abertura do compasso, traça um arquinho. Na mesma abertura, localiza ele no outro ponto que nós traçamos, no ponto D, faz a abertura novamente. A gente vai obter um ponto de encontro entre esses arcos. Achou esse ponto de encontro, você vai traçar o segmento de reta. Então, vejam bem, lá no baricentro, a gente achava o ponto médio do lado, e aí sim a gente localizava a reta no ângulo para a gente poder traçar. Agora, a gente vai achar, ó, um ponto médio, só que agora em relação ao ângulo. Então, nós estamos dividindo o ângulo ao meio. E, novamente, a gente vem no ângulo e traça a reta. Vocês vão verificar que essa reta, ela não vai dividir o lado ao meio. Tá tudo ok. Por quê? Porque o incentro, ele divide o ângulo ao meio, ok? Então, vamos recapitular. Traça um arco de qualquer tamanho, nem muito grande, nem muito pequeno, né? Marca esses 2 pontos, deixa o compasso em uma abertura que esteja dentro deste ângulo, mais ou menos na metade, ou um pouquinho mais que a metade, certo? Inclusive, outra dica também, esse arco que vocês traçaram aqui, a abertura dele, se vocês não mexerem também no compasso, já pode vir com a mesma abertura, em cima de C, traçar outro raio, e em cima de D, traçar outro raio, que também dá certo. Então, abriu ele uma vez, já usa para as 3 medidas que vocês vão colocar, tá bom? Beleza? Mariana, não tenho o compasso. Qual seria a segunda opção para traçar um incentro? O transferidor, mas aí é aquele mesmo probleminha que nós temos com a régua, de repente não termos ângulos inteiros, com medidas inteiras, né? E aí pode ser que dê um errinho, né? Na hora da gente encontrar o ponto de encontro das bissetrizes, tá bom?
Dúvidas para traçar o incentro? Então, esse mesmo método que nós fizemos em um dos ângulos, a gente faz nos outros dois, tá bom? Traça um arco qualquer e aí em cima dos 2 pontos formados, mais 2 arquinhos e liga no ponto de encontro. É que, na verdade, eu ainda não tô muito bem, não, mas na hora que a gente fizer os exercícios, eu acho que eu já vou... Vai, aqui agora é praticar, gente. Às vezes eu só falando não vai ficar muito claro, tá bom? Na hora de fazer os exercícios, por mais que eu tô sem o compasso, sem o transferidor grande para usar na lousa, eu vou fazendo mais ou menos com vocês na lousa, porque aí o movimento que eu vou usar fica mais fácil para visualizar, tá bom? Aqui, ó, observem que quando a gente faz o processo, ó, tracei um arco, marquei 2 pontos, com a mesma abertura, tracei um arquinho, tracei outro arquinho. O ponto de encontro, eu vou lá e traço a reta. A hora que eu fiz isso nos 3 ângulos, eu obtive quem? O incentro, né? Que é o ponto de encontro aqui, que divide o nosso ângulo ao meio. Oi, Heitor? Só para confirmar, você falou que para traçar esse xizinho aí, fica qualquer medida, né? Isso, aí eu dei uma sugestão, ô Heitor. Você não vai traçar um arco qualquer aqui? Aí, do jeito que esse seu arco, você tiver feito a abertura dele, você já não mexe mais no seu transferidor, localiza ele nesse ponto, marca um arquinho. Localiza no outro ponto, marca outro arquinho, que aí você não precisa ficar mexendo muito, tá? E aí você pode usar essa mesma medida para os outros 2 também. Abre o compasso só uma vez, eu acho que fica até mais fácil, né? Beleza? Aí nós falamos, né, que o baricentro, ele é o centro de gravidade de um triângulo, né? E o incentro, gente, o incentro, ele, se nós traçarmos uma circunferência inscrita neste triângulo, ó, ela vai ter pontos em comum com este triângulo. Quando acontece isso, nós dizemos que a circunferência ela está inscrita no triângulo. Veja bem, uma circunferência é inscrita quando ela toca cada um dos lados do triângulo em apenas um ponto. Observem que ela não corta em 2 pontos, ela encosta e continua. Ela encosta e continua, né? Ela fica apenas adjacente ao lado. Isso, tá? E presta atenção que depois eu vou buscar a folhinha e aí você vai fazer e a gente manda a foto, tá? Ok. Pessoal, tranquilo então? Tanto quanto as construções, tá bom? Quanto as definições, precisa ficar bem claro para vocês, tá bom? Baricentro divide o lado ao meio, incentro divide o ângulo ao meio. O baricentro, ele é conhecido como centro de gravidade de um triângulo. E o incentro, ele tem sempre uma circunferência inscrita nele, ok? Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos aos exercícios, pessoal, ó, página, cadê? 86, ok? Então, abram a apostila de vocês aí na página 86. Fala para mim se alguém não tem o compasso, por favor, porque aí eu oriento também da segunda maneira. Agora, se todo mundo tiver compasso, vamos utilizar compasso nessas atividades. Eu não tenho. Não tem? Tá. Eu também não. Ok. A gente vai... O transferidor vocês têm? Eu empresto pra você. Você pode me emprestar, Mariana? Pega aí. Pegou? Calma aí que eu vou aí. Eu vou olhar. Quem dera tivesse uma tecnologia assim, né, gente? Ó, tó, pega aí, devolve. Vou jogar o compasso. Ô, meninos, ó, então quem não tem, infelizmente, a gente vai ter que fazer meio mais ou menos, ó. Se não tiver nem o compasso e nem o transferidor, aguarda um pouquinho. Agora, quem está com o compasso? Em cima desse segmento de reta, o que vocês vão fazer mesmo? Quem lembra? Vai abrir o compasso um pouco mais que a metade. Você não precisa saber exatamente quanto é a metade. Pode fazer a olho, tá bom?
Então, pega o compasso, ó, e abre um pouquinho mais que a metade. Tá? Pode até fazer assim, ó, a olho, marca um ponto aqui um pouquinho depois dessa metade. E aí, o que que vocês vão fazer com a abertura? Ponta seca no ponto A, a abertura um pouco maior, traça um arco, tá? Ficou claro? Olha aqui o meu compasso. Perfeito. Mariana, não é mais fácil pegar uma cordinha e fazer um... Aqui fazer Pode aquele negócio da improvisar, cordinha? Heitor, e suas gambiarras. Muito bem, Heitor. Mas é claro, Mariana. Se não for assim, nem quero. Você tá maluco? Se não for para fazer gambiarra, nem tem graça, né? Tô inventando uma máquina que transfere o bagulho. Vai tirar. É uma ótima ideia do Heitor, gente. Eu só não vou esperar agora fazer a gambiarra, senão a gente atrasa um pouquinho no conteúdo. Mas, no caso do Felipe Marques, que tá sem compasso e sem transferidor, enquanto a gente tá fazendo, você já pode ir montando a gambiarra, tá bom? Eu tenho transferidor. Ah, beleza. Então, quem tem o transferidor vai fazer o seguinte. Vai ter que pegar a reta, dividir ela ao meio mesmo, pega uma régua, vê a metade certinha, você vai marcar essa metade. Mas aí você não vai traçar a reta aleatoriamente. Por quê? Porque ela tem que ser perpendicular. Pega o seu transferidor, localiza no centro, certo, dessa reta, marca 90 graus, aí sim você vai traçar a reta. Ficou claro? Ou ficou escuro? Ó, eu vou marcar o meio dela. Isso, ó. Você vai marcar o centro dela. Vai Ela pegar tem o seu que ser em transferidor, localizar 90 graus, certo? E aí sim você vem com a régua e traça a reta. Ok? A hora que todo mundo acabar, dá um O ok ponto nesse M vídeo. já não é o meio. Isso, só que o que acontece, Felipe? Se você traçar uma reta aleatória, de repente ela vai ficar com um pouquinho mais de 90 graus ou um pouquinho menos. Então, o uso do transferidor é para você desenhá-la realmente com 90 graus, tá? Beleza. Manu acabou. Felipe, dá um ok a hora que você acabar, que você tá começando agora, tá? Até qual, Mariana? A gente vai fazer todos, Manu. Se já lembrar, tá bom? Já pode ir fazendo, que eu quero fazer agora os de aplicação com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Mas nós vamos fazer até o 9. Apenas o 7 que nós não vamos fazer pelo fato de ser um exercício colaborativo, tá? O Henrico, até a tia Karina esqueceu de gravar a aula, que ontem eu esqueci. Também foi na sala de vocês? Não, Você não. disse que foi no É que às sétimo ano. vezes ela não usa, filho, o programinha que a tia Gilza usa. Às vezes ela usa igual o meu, e aí você não vê que tá gravando. Tá? Foi no 7º ano. Foi no 7º, né? Bora lá então para o exercício 2, gente. No 2 agora ele pede para a gente traçar a bissetriz. Lembrem-se que a bissetriz ela divide o ângulo ao meio. Então presta bastante atenção quem tá com o compasso. Pega o compasso, faz uma abertura qualquer, igual tá aqui, ó, não muito grande, não lá na metade, mas também não muito perto de A. Do mesmo jeito que tá traçada essa abertura, você conseguiu marcar, ó, 2 pontinhos nessas duas retas, ó. Aí, na mesma abertura do compasso, coloca no pontinho de cima, traça um arquinho lá no meio. Vem com a mesma abertura neste outro ponto e traça um outro arco. Vocês vão ver que eles vão também ter um ponto de encontro. Aí sim você vai pegar a régua e ligar. Pode até passar um pouquinho do ponto de encontro, igual está aqui, tá? Ó o movimento que vocês farão, ó. Fazer aqui, eu sei que tá pequenininho para vocês verem, né? Mas é só para identificar. Você queria falar, Léo? Eu não consegui acompanhar esse direito. Você não pode repetir rapidão? Vou, ó. Dá uma olhadinha aqui na luz, ó. Deixa eu tirar as câmeras. Pensa que essa minha caneta é o meu compasso, Léo. Você vai pegar ela e fazer uma abertura qualquer, formando esse arco aqui, em cima das duas semi-retas, beleza? Você vai marcar esses 2 pontinhos. Com a mesma abertura do seu compasso, você vai fazer isso aqui, ó. Ponta seca em cima de um ponto, marca um arquinho.
ponta seca em cima deste outro ponto, marca um outro arquinho. Você vai ver que vai ficar nessa posição, ó, vai formar um xizinho. Eles vão formar um ponto de encontro. Marca esse ponto de encontro, vem com a régua e liga. Você vai ver que você vai dividir o ângulo ao meio. Deu para entender melhor? Ok, deixa eu fazer aqui, peraí. Tá. Felipe que está com o transferidor. É até um pouquinho mais simples. Localiza o transferidor no centro, né? No ponto A. Você vai ver quantos graus você tem de uma semirreta a outra. Supondo que tenha 60 graus, o que você vai fazer? Vai marcar metade, vai marcar 30 graus, ok? Marcou 30 graus, traça uma reta. Tranquilo? Beleza, já marquei. Ô, Léo, me avisa a hora que você conseguir, se você quiser mostrar na câmera, tá bom? Pra eu ver se tá certinho. Deu certo aqui já. Beleza. Todo mundo ok? O problema é que você tem que pôr a régua no ângulo certinho pra traçar, senão sai fora. Isso. O bom, né, de traçar a bissetriz é que a gente abre o compasso uma única vez e a gente pode usar essa mesma abertura para todos os ângulos, né? Beleza? Podemos ir para o 3? Yes. Sim? Aqui o terceiro agora, gente, ele pede para a gente fazer o uso da régua e do compasso e nós vamos traçar as medianas no triângulo e localizar o ponto G, que é o baricentro do triângulo, né? Lembrando que a mediana, ela divide quem ao meio? Ela divide o ângulo ou ela divide o lado ao meio? Divide o lado. Exatamente, né? Ela divide o lado, ok? Então, quem tá só com a régua, lembra que é só dividir o lado do triângulo ao meio e ligar no vértice oposto. Quem está com compasso e régua vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos. Deixa eu ver, acho que nós não fizemos esse ainda não, né? Do baricentro. Vou voltar aqui na minha apostila. Igual nós fizemos no exercício 1, né? Você vai abrir o compasso um pouco mais que a metade, tá? E aí, o que você acontece? Você vai vir em um dos vértices, você vai traçar um arquinho. Vai vir lá no outro vértice e vai traçar outro arquinho, certo? E aí, você vai ligando como? Ó, por exemplo, aqui, esse ponto, você tem que ligar aqui, ó, no vértice oposto. E aí, você liga todos os pontos, vai formando as retas e o ponto de encontro entre elas, vocês vão marcar o ponto G, ok? Quem tiver tendo alguma dificuldade, abre a câmera para eu ir acompanhando com vocês, tá bom? O que aconteceu? Eu não consigo tirar. Tá, só um minuto, filho. Ô tia, eu fechei meu compasso sem querer, como eu abro mesmo um pouco depois da metade? Você não precisa pegar a régua, por exemplo, ó, aqui, neste lado em questão. A metade, você consegue enxergar mais ou menos aonde é. Abre só mais um pouquinho mais que ela, tá bom? Tá. Não precisa ser exatamente, só não pode ser um pouco menos, porque senão eles não se encontram. Oi? A gente vai aprender ortocentro também? Vamos, no próximo. Mariana, fica assim, mais ou menos? Deixa eu ver aqui, Manu, só um minuto. Material. Exatamente, Manu, certinho. Isso aí. Todo mundo viu da Manu, gente? Quer mostrar de novo? Manu, dá uma olhadinha todo mundo, ó. É isso mesmo.
Isso porque é um arquinho, ela já fez assim, né? Quase uma circunferência inteira dentro do triângulo, para não ter Mas- erro. Ó, deixa eu ver se tá certo. Ó, eu fiz com a régua que eu achei mais fácil, no caso. Beleza, deixa eu ver. Eu sou uma ajudinha. Já vou, filho. Isso, certinho. Vejam que o Léo, o que ele fez? Ele usou só a régua, gente. Ele achou a metade de um lado, ligou lá no vértice oposto. Achou a metade do outro lado, ligou no vértice oposto. E a mesma coisa com o terceiro lado. Dá certinho também se tiver dificuldade no manuseio do compasso, tá? Eu achei mais fácil Você no doa régua. aquele negocinho pra mim? Agora tem aula da tia Gilza, tá? Ah, eu acabei de desligar o notebook. Não era para ter desligado. Vamos lá, gente. Vou voltar aqui a apresentar, tá? Dá um ok, viu? Se todo mundo já conseguiu fazer. Quem tiver dificuldade, abre a câmera e me mostra, tá? Pra gente tentar fazer juntinhos. Mariana, Amei. eu não tô conseguindo. Não tá ficando muito. Não ouvi. Eu não tô conseguindo fazer esse daí tão bem. Quer abrir a câmera, Isa, para me mostrar? Que aí você vai me mostrando a posição do teu compasso, eu vou te ajudando. Peraí. Peraí, já aproveita e vê os outros. Oi? Já aproveita e vê os outros, eu vou abrir. Tá. Mariana? Oi? Colocar. Tá. Tá certinho, certinho. Deixa eu ver o terceiro. Esse aqui eu não tô conseguindo fazer. Esse daí, o que que acontece? Você ainda não traçou o terceiro. Caiu uma. Ô, Isa, abre de novo. Ó, você tá vendo que o seu lado esquerdo, você não traçou metade. Coloca a tua lapiseira lá do outro lado. Não, isso, essa daí ela não tá na metade do lado. Foi aí o erro. Observa que a hora que você ligou no lado oposto, aqui, ó, tá na metade. Aonde a tua lapiseira tava, isso, aí tá certo. Só que aí você vai ligar ela lá embaixo, lá no ângulo oposto. E não no lado. Não. Desce. Ó, pensa assim, coloca aí ABC em cada um dos vértices que fica mais fácil pra gente se localizar. Isso, nesse ponto aí, exato. Agora, entre o lado BC, você traçou a metade do lado, ok. Só que aí você tem que ligar ele, isso, lá no vértice A. Entendeu? No vértice A. Isso, aí. Aí depois você tem que agora dividir o lado AC ao meio e ligar lá no vértice B. Isso, aí sim você vai ter o ponto de encontro, só que não vai ser esse aí. Por quê? Porque aqui no vértice C também, ó, você dividiu você dividiu o ângulo ao meio, na verdade ao lado, ó. Você viu que no lado AB, ele não tá na metade do lado, ele tá lá pertinho do B. Você tava fazendo com o compasso, Isa? Não, fiz com a régua. Então apaga, porque você não dividiu o lado ao meio, tá? Veja bem, você vai pegar lá do lado AB, supondo que deu 4 centímetros. Isso. Você vai marcar 2, que é metade do lado, só que aí essa reta você vai ligar lá no ângulo C. É sempre no ângulo oposto, tá? Tá. Aí depois você me mostra de novo, a hora que você conseguir, tá bom? Vou tentar. Tem mais alguém com dúvida? A gente pode me mostrar, tá? Ô Mariana, para fazer bissetriz, tem um ponto em comum também? Como assim?
Não, tipo assim, quando você faz a bissetriz, também tem um ponto em comum, né? Tem. Entre as 3 regras. Tem sim. Beleza. Como que a gente chama esse ponto em comum entre as bissetrizes? Ah, é muito nome, Mariana. Eu sei que tem ortocentro, baricentro e incentro. É incentro. É o incentro, o Heitor, é o que nós vimos hoje. Baricentro é o ponto de encontro das medianas, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, tá bom? Uhum. É porque eu tava fazendo e, tipo assim, um pouquinho que você muda já não encontra. Já não dá certo, por isso que eu falei, né, que o compasso nessas horas, ele é melhor porque ele é mais preciso, né? Aí deu um pouquinho errado. O único Ficou um problema triângulozinho dele minúsculo. é que a chance de mudar, de você acabar mexendo nele sem querer, é maior. Tudo certo, gente? Podemos passar para o próximo? É a hora quando a gente faz um móvel que quer pendurar, você tem que achar o centro certinho, senão ele fica tenso, né? Exatamente. Vamos ao 4, gente. O 4 agora, ó, é o que o Heitor estava perguntando, né? A gente vai traçar as bissetrizes, e a bissetriz nada mais é do que o incentro, né? O nome que a gente dá a esse ponto de encontro é incentro. Lembrando que a bissetriz nós dividimos o ângulo ao meio, ou seja, é igual eu fiz aqui na lousa, tá? Você vai abrir o compasso em uma abertura qualquer, aí você vai traçar esse arco, e você vai obter 2 novos pontos. Na mesma abertura, você traça um arquinho dentro do triângulo, vem para o outro ponto, traça outro arquinho. E aí não mexe mais na abertura do compasso e faz esse mesmo procedimento com os outros 2 ângulos, ok? Aí, quando você tiver traçado esses 3 pontinhos aqui, você vai ligá-los a partir do vértice. Então, você começa no vértice e liga. Começa no outro vértice e liga. Vai no terceiro vértice e liga. O ponto de encontro entre as 3 bissetrizes vai ser o incentro, ok? Façam aí, qualquer dúvida, vão abrindo a câmera, tá? Só vou colocar ali a aula para o Henrique entrar e já tô voltando, tá? Tô ouvindo todos vocês. Heitor, teu microfone tá ligado? Eu tô cantando igual um idiota aqui, mas suave. É o Trin que é o Bega. Eu falei Heitor. Que ela quer mais? Dropa no beat do Spike. Tudo certinho, pessoal? Não, o triângulo é muito pequeno, é difícil. Trocar o grafite do meu compasso. Ó, abriu uma vez o compasso, não mexe mais nele, tá bom? Aí vocês podem até mudar a ordem, ó, abriu, opa, já traça, por exemplo, os 3 arcos, ó. Então, se quiser fazer nessa ordem, ó, abriu, vem aqui, traça um, vem aqui, traça o outro, vem aqui, traça o outro. Aí você vem em cima de um ponto, traça os 2 pontinhos. Deixa o compasso do lado e já liga, tá bom? A partir do vértice esses pontos, porque se você deixar apenas os 3 cruzamentos aleatórios, depois de repente você se perde na hora de traçar a reta, tá bom? Ô, Mariana. Oi. Eu esqueci meu microfone ligado, comecei a cantar trap. É, tua cara fazer isso, né, Heitor? Tua cara. O Batista começou a cantar junto comigo, eu falei, ah, não. Dá um ok, viu? A hora que vocês conseguirem concluir. Ô, Isa. Eu tive que ficar trocando até agora. Isa, o 3 você conseguiu fazer? Quer me mostrar? Tô tentando ainda. Tá. Depois, qualquer coisa, você me chama, tá bom? E a gente vai tentando fazer juntas de novo, mas estamos aqui, viu? Precisar, abre aí e eu dou uma olhadinha. Pode deixar. Ô, tia. Que raiva. O que houve? O compasso fechou. Ai, que raiva mesmo. Fiquei com raiva por você agora também. Dá raiva quando ele começa a perder o... Como é que fala? Não é precisão, o negócio desse preso aqui, sabe? Ele começa a ficar molinho, se coloca na folha,
tá tudo bem. Você fazendo círculo, ele vai abrindo do nada. Grandão. É o que tá acontecendo com o meu. Eu tô fincando ele dentro do papel. Ó, Sim. às vezes ele tá um pouquinho solto, dá uma apertadinha ali naquela bolinha que fica a ponta do lápis. Eu acabei de confirmar aqui, tia, que eu troquei a ponta do grafite. Ah. Pessoal, tudo ok esse 4? Espero mais um pouco. Xande, Sarinha, Nicole, Sabrina. Eu tia, ainda tô fazendo. Tá bom. 2 minutos eu acabo aqui. Não, tranquilo. A paciência da Mariana é muito boa. Não, tranquilo. 3 segundos depois vocês já acabaram. Eu quebrei. Sinceramente, nesse momento. Acaba logo, tô brincando. Não. Inclusive, ó, eu vou dar uma pausinha aqui na gravação, porque aí depois, a hora que eu voltar, a gente já volta fazendo a correção de todos, tá? Peraí. Socorro. Help. É fácil dar aula e dar assistência pro filho, né? Ô, Mariana, me ajuda aqui rapidão. É bem assim, Piva, é uma loucura. Então, voltando aqui pra gente fazer a correção, ó. Vou compartilhar, tá? Ok? Todo mundo chegou no ponto de encontro? No centro? Sim. Beleza. Então, vamos agora ao exercício 5. Galerinha, vocês viram que essa atividade hoje é todinha de construção, né? Tá bom? Aqui, veja bem, vocês sala de aula, né? Vocês não têm o triângulo desenhado, eu quero que vocês desenhem nessa posição, então. Pega a régua, vocês vão traçar uma reta de 3 centímetros para ser a base. Só que veja bem, se esse triângulo, ele é isósceles no caso, porque ele tem 2 lados iguais, se você traçar aleatoriamente 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro, de repente você não vai conseguir ligar esse triângulo em 5 centímetros. Então, presta atenção no que eu vou falar. Olha o passo a passo. Primeiro, você vai traçar os 3 centímetros, ok? Passo 1. Então, em vermelho é o passo 1. Passo 2 é o que está em amarelo. Você vai pegar e marcar 1,5, que é metade. Peraí que tinha sumido aqui meu mouse. Vai marcar a metade, certo? E aí você vai traçar uma reta perpendicular, de qualquer tamanho. Esse é o passo 2. Aí sim, depois que você traçou essa reta perpendicular, você vem, pega a régua de novo, marca 5 centímetros, porque aí você vai ver que ela vai se encontrar nessa reta perpendicular. E marca 5 centímetros do outro lado, tá? Porque se você não fizer nessa ordem, de repente o teu triângulo não vai ficar isósceles, não vai fechar em 5 centímetros. Ficou claro? E eu fiz antes, eu comecei pelo 5, aí eu fui pelo 3. Deu uma trabalheira para fazer. É por isso que eu falei. Faz a perpendicular primeiro, que aí já vai encontrar nos 5 centímetros. Então, a bissetriz do ângulo superior, né? Exatamente. Você pode rapidinho? Posso. Inclusive, o Léo falou uma coisa interessante, ó, a partir do momento que a gente traçou a reta perpendicular, automaticamente a gente já traçou a bissetriz deste ângulo, que a gente não vai precisar traçar depois com o compasso. Lembra que triângulo isósceles, né? Ele tem um caso especial, que em relação à base, a bissetriz, ela coincide com a altura e ela coincide com a mediana, ok? Tá certo aqui, tia? Peraí, deixa eu ver o da Manu primeiro, que ela tava pedindo. Certinho, Manu. Cadê, Léo? Pode abrir. Peraí. Certinho também. Perfeito. Ficou meio aqui em cima, né? No ponto de cima, ficou meio
Sim. Ô, Mariana, eu tinha feito antes de você e eu não fiz ele em pé, eu fiz ele deitado, mas Não tem problema. porque a apostila, a espiral atrapalha na hora de pôr a régua. Tudo bem, sem problemas, tá? Pessoal, quem for tendo aí alguma dificuldade, abre a câmera e me mostra, tá? Isa, tá sofrendo aí para desenhar ou tá tranquilo? A outra ainda não acabou antes da aula dela. Tudo certo. Tudo certo, Isa? Até a Rosa. É uma matéria gostosa. Manu, desliga o microfone. Ai, desculpa. Eu esqueci. Gente, na verdade, construção, se a gente fizer assim com calma, né, com tempo, não é chato. É legalzinho. É muito legal. Vamos para o 6, então. Se alguém precisar que volte, tá bom? Depois eu volto. O exercício 6, gente, ele fala para a gente determinar o ponto G, que é o baricentro deste triângulo. Tentar determinar esse ponto apenas utilizando a régua e observando as medidas dos dois lados. Muito fácil quando a gente tem uma malha quadriculada. O que o baricentro faz? Ele divide o lado do triângulo ao meio. Então, se vocês pegarem aqui da base, por exemplo, nós temos de 0 a 4, metade então é 2. Marca um ponto no 2, pega a régua e liga lá nesse vértice oposto, ok? Agora aqui, esse daqui, ó, veja bem. Qual é a metade de 4 novamente? É 2. Pega a régua e liga lá no vértice oposto. Observem que aqui eu não preciso traçar a mediana do outro lado, né? Por quê? Porque a gente já conseguiu um ponto de encontro utilizando apenas dois lados. Então, traçou esses dois, marca o ponto G. Esse estava tranquilinho, né? Henrico, tá tudo certo aí? Filho? Mesmo sem a malha, o baricentro é mais tranquilo, né? Uhum. Só pegar a régua, medir, pum, acabou. Perfeito, né? Podemos passar, né? Esse 6 estava tranquilo. O 7, gente, como eu falei para vocês, ele é um exercício que infelizmente nós não conseguiremos fazer ele agora, porque ele é um exercício... Ah, não é o 7 não. Esse dá pra gente fazer sim. Vejam bem, ó. Aqui nesse, ele tá falando que o baricentro, tá relembrando que é o centro de gravidade do triângulo. Vai todo mundo lá no encarte na página 433. Já pode ir lá e retirar o encarte, tá bom? Eu vou só explicar esse, só que esse aí a gente vai fazer no finalzinho da aula, que sobra um pouquinho mais de tempo, e aí vocês me mostram com a câmera aberta como que ficou a figura de vocês, tá bom? Depois que vocês pegarem lá na página 400... O que tem um triângulo? Isso! Na 433. Vocês vão determinar o baricentro de cada um dos triângulos do encarte, ok? Aí, pessoal, muita atenção para fazer os traços da forma mais exata possível, com capricho, antes de recortar as figuras. Então, primeiro você traça o baricentro, tá bom? E depois que você vai recortar. Por que tem que ter exatidão, gente? Porque senão pode alterar o centro de gravidade. E aí não vai acontecer aquilo que eu falei, do triângulo ficar retinho, ok? Qual que vai ser o segundo passo? Após recortar esses triângulos com bastante capricho também, seguindo exatamente a linha definida de cada lado, vocês vão fazer um pequeno furo no baricentro, tá bom? Pode pegar o compasso de vocês, a ponta seca, e fazer um furinho nele, ok? Vocês vão lá na caixinha de costura da mamãe ou da vovó e vão pegar uma agulha com muito cuidado, tá bom? Uma agulha que passa a linha. Hoje vai ser uma aula de teste de paciência, passar a linha na agulha. Por quê? Mariana. Vocês depois vão passar essa agulha pelo ponto. Mariana, eu não tenho linha de costura. Mariana, eu não tenho agulha de costura. Vocês podem pegar um pedaço do quê?
de elástico, porque aí você consegue abrir um pouquinho mais o furo e passar por dentro. Vocês podem pegar o que mais, a não ser a linha? Se vocês tiverem, por exemplo, na aula de robótica, vocês estavam utilizando bastante desse palitinho aqui, não tava? A gente não tem robótica. Ah, vocês não têm? Palitinho Palitinho, como se fosse palitinho de churrasco, também daria certo para furar a figura, tá? Mariana, não tenho nada disso, sabe o que vocês fazem? Pega um lápis. Pega um lápis e fura, que aí vocês vão ver. A hora que você furar o lápis e passar esse triângulo até a base do lápis, você vai ficar segurando o lápis em pé e esse triângulo vai ficar planinho. Ele não vai nem mexer nem para um lado e nem para o outro, tá? O ideal seria a linha mesmo com a agulha. Se não tiver, improvisa com um lápis ou com qualquer objeto fino e reto, ok? Quanto mais fininho for, melhor, tá? Tudo bem, gente? Então, esse a gente vai deixar para fazer no finalzinho da aula. Vamos agora só concluir, então, o 8 e o 9, que a gente já volta nele, que ele vai exigir um pouquinho mais de tempo, tá? Aqui nesse 8, gente, vocês vão pegar esses segmentos de reta, vocês vão medir ele com uma régua. É como se eu pegasse eles e fosse ligando para formar um triângulo. Dica, tá bom? Esse triângulo, ele vai ser um triângulo retângulo. Então, vocês vão pegar a medida do segmento B e vocês vão fazer a base desse triângulo. Então, supondo que tenha, sei lá, 6 centímetros. Eu não medi aqui o meu. Tem 5? Ó, tô num chute bom, hein? Então, vocês vão pegar o B, desenha ele aqui, ó, em horizontal em relação à apostila, marca o B. O C vai ficar perpendicular. O C provavelmente vai ter uns 4 e pouquinho, né? 4. 4 exato? Marcou aqui. Aí, o segmento A, vocês vão ver que ele vai dar certinho aqui no ponto de encontro entre o B e o C. Ligou, formou o triângulo, aí vocês vão determinar o centro de gravidade deste triângulo. O que é o centro de gravidade, gente? O baricentro. Como que a gente determina o baricentro? Dividindo os lados ao meio, ok? Pode fazer tanto com o compasso quanto apenas com a régua, ok? Dividiu os lados ao meio, liga nos vértices opostos, marcou o centro de gravidade. Tudo bem? Então, tempinho aí para vocês fazerem esse, tá? Todo mundo, então? Bora lá, então, gente, voltando aqui, ó. Todo mundo agora pega a apostila lá no 9 e vai dando uma lida com atenção, tá? 2 minutinhos para ver qual alternativa vocês acham. 2 minutinhos, exagerei. 30 segundos. Seja certo. Ô, Mariana, peraí, eu preciso acabar de fazer o outro lá, o 8. Peraí. Tô operando, vai. Ser de caminhão, ser de caminhonete, ser de... Ser de dado. Heitor, dá um ok a hora que você acabar, tá bom? 8. Henrico. Sei de certo. Olha pra aula. Eu tô olhando, tô fazendo mais do que da vida. Heitor, tá dando certinho o seu? Yes. Peraí, tô acabando. Yes, beleza. Por isso que eu tava sentindo cheiro de pão de queijo. É, só tocou. Mais uma vez, gente, eu esqueço algo no forno. Estão vendo? Pão de queijo torrado.
Tô sentindo um cheirinho aqui. Eu falei, gente, deixa eu dar uma olhadinha. O que que tem ali? Era o pão de queijo que torrou. Heitor, terminou? Sim, já fiz o 9 também. Ótimo. Galerinha, todo mundo já leu o 9? Vamos todo mundo abrir o microfone junto, então. O arquiteto, ele vai projetar uma praça, né? Em forma triangular. Ele quer definir o incentro. Então, qual das alternativas é a correta? 1, 2, 3 e... C. Perfeito, meus amores. Isso aí. Incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Muito bem. Perfeito. Dúvidas, gente, nesse conteúdo? Acho que tá tranquilinho, né? Sim, Antes da gente começar o próximo módulo, né, que fala do circuncentro e ortocentro, nós vamos agora voltar ao exercício 7, né? Então, todo mundo já pegou lá no encarte? Eu vou agora parar de compartilhar e vocês vão deixar a câmera aberta para a gente ir fazendo junto, eu ir acompanhando com vocês, tá bom? Fazendo os baricentros, tá, tia? Já fiz do do isósceles e agora eu tô fazendo do escaleno. Mas perfeito. É muita medida quebrada esses lados da escaleno. Já mostrou como é que ficou o 9? Ô, tia. Onde você, Felipe? Onde você tava? Nós falamos em coral. É que a minha irmã, ela tacou uma batata crua no chão. Aí eu fui lá pegar. Ah, entendi. É C o 9, tá bom? Letra C. Vamos abrindo as câmeras para eu ir vendo, acompanhando, tá bom? Vocês, para ver se tá fazendo todo mundo certinho. Vai me mostrando, tá? A hora que vocês concluírem aqui, os triângulos. Isso, certinho, Léo. Ô, Léo, você viu se você tem a linha de costura ou não? Eu tenho a linha e não tenho a agulha. Não adianta nada. Mas aí sabe o que você faz? Você faz um furinho, Léo, com um lápis na folha e tenta passar a linha sem... É porque a agulha, ela era só para você passar. Deixa eu ver, Isa, mostra de novo. Vou procurar depois, então. Tá. Aqui. Deve estar por aqui no meu quarto. Certinho, Isa. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Perfeito. Ótimo. Muito bem, certinho. Ô, Mariana, eu não tenho agulha nem linha aqui, porque eu tô no escritório. Aí você pega o lápis, então, e você fura, tá bom? Se tiver até algo assim mais fininho... E procurar se tem palito de dente. Boa, Manuela! Palito de dente, gente. Como que eu não pensei no palito de dente? Todo mundo vai ter palito de dente em casa. Ou o próprio compasso. Fio dental. Não, mas aí o palito de dente pode até deixar o triângulo na ponta do palito de dente e segurar por um lado, tá bom? Que vai dar certo. É que eu não tenho encarte aqui, porque senão eu ia fazer agora com vocês também. Na minha não tem. Vou até dar uma conferida, mas... Dá pra improvisar, pegar uma folha sulfite, desenhar um triângulo. Eu vou fazer. Furar no meio e pronto. Uhum. Você tem o seu próprio encarte? Porque eu faço as medidas dos lados do triângulo. Isso aí. Fazer junto, então, que aí a gente já vê. Ô, Mariana, peraí. É pra furar onde? Repete de novo. No ponto de encontro. Você vai traçar o baricentro, né? O centro de gravidade destes triângulos. E aí, a hora que você traça o baricentro, você vai fazer o ponto e furar nele, ok? Vou fazer um aqui agora também. Ah, então dos lados não é pra furar nada. Não. Gente, no encarte tem triângulo retângulo, não tem? Eu acho que é retângulo, mas não tenho certeza não. E tem um escaleno, mas não tem nenhum retângulo não. Tá. Minha tesoura. Não. Ô tia, esse aqui é o baricentro, né? O baricentro. Qual? Deixa eu ver. Esse aqui que eu fiz. Não dá nem pra ver nada. Se for só amizade, hein, dona bonita?
Ó, o baricentro, ele divide o lado ao meio, Sara. Então, você teria que traçar a metade de cada lado e depois ligar nos vértices opostos. Atenção, eu esqueço tudo em um segundo, porque quando eu fico prestando atenção. Eu já vou aí te ajudar, hein? Eu fico olhando pra Você pode perguntar para a professora quando você se perder, tá? Ó, meu encarte, meu triângulo, até pintá-lo. Tia, você tem que ligar a câmera, viu? Você sabe, né? É que, na verdade, eu tô com a câmera do PowerSoft ligada. Eu vou desligar dela. Eu achei que você estava me vendo. E vou ligar aqui. Aí, agora foi. Oi, tio, eu Agora consegui. vocês estão me vendo. Dois ó. caras. Aqui meu triângulo, ó. Tá certo o do escalando aqui? Deixa eu ver, Léo. Certinho, isso mesmo. Agora é só furar. Só E furar. cortar. Eu vou furar antes de recortar, porque senão depois... Uhum. Aí é só passar a linha e puxar, né, de um lado. Isso. Agora eu tô na parte mais complicada do exercício. Cortar reto. Eu já sei, eu tenho aqui, ó, tia, antes de procurar minha linha, eu acabei de ver, eu tenho um ioiô, e o ioiô tem barbante nele. Eu Aí, ó, boa, um barbante. Improvisei, e vai ter o peso do ioiô embaixo, então não vai precisar nem ficar puxando. Vocês são muito... Como é que fala que eu chamei o Heitor no começo da aula? É... Gambiarras. Muitas Aqui é gambiarras. brasileiro, né? Deixa eu pegar minha Ô, régua Maria, aqui. os meus negócios não estão dando certo, de jeito nenhum. Ó, Heitor, eu tô fazendo aqui o meu, acompanha comigo, ó. Eu desenhei primeiro o meu triângulo. O que que eu fiz? Eu peguei a metade desse lado e marquei a metade. Eu pego a régua agora e nesse vértice eu ligo aonde eu marquei a metade do lado. Não, sim, mas olha aqui, não sei se dá pra você ver. Fica um bendito de um triângulo aqui, não fica um ponto em comum, fica um triângulo. Você não tá encontrando. Afasta um pouco mais. Pode ver que essa da sua base, ó, do seu primeiro triângulo, na base, você não dividiu o lado ao meio. Olha aqui onde tá a reta. Você viu? É que eu tô com o mouse aqui em cima, mas observa, não dividiu o lado ao meio. Você precisa dividir, ó, peraí, o lado ao meio. E nessa sua base aqui, ele tá bem pra cá. Não tá dividindo o lado no meio do triângulo primeiro, do rosinha. Por isso que não deu certo, por isso que não fez um ponto de encontro. Beleza? Tá, eu vou fazer tudo de novo então. Espera mais um pouquinho. Eu acho que é só esse segmento que você não colocou certo. Os outros aparentemente estão, tá bom? Já se achou? É pra desenhar uma laranjeira? Aqui eu tenho Esse não sei desenhar laranja. Eu tenho que me pedaço do tamanho. Eu tenho preguiça não de fazer os pintos de pintar. Isso que eu tenho preguiça. Eu preciso de uma régua. Aqui tá querendo. Nossa. Já peguei o meu material aqui, ó. Minha linha, minha régua, mas eu vou fazer também com palito para vocês verem, tá? Ó, Heitor, vou traçar agora o meu outro lado e te mostro. Deixa eu ver, Bia. Certinho, Bia. Certinho. Deixa eu ver. Ô, Bia, abre de novo só para eu ver o rosinha de baixo. Abre de novo. Ó, você tá vendo que esse rosinha de baixo, aparentemente o lado esquerdo não tá na metade do lado. Parece que ele tá muito em cima. Você dividiu o ângulo ao meio, né? Lembra que baricentro a gente divide o lado ao meio, tá? Tá. Façam da mesma maneira que eu tô fazendo. Olha o que eu vou fazer, ó. Terminei.
Perfeito, olha lá, certinho, Manu. Só que Ó, o gente, ponto façam como eu. meio grosso tá escorregando. Vejam aqui comigo, ó. Eu vou medir esse lado agora, ó. Ele tem 18 centímetros. Eu vou marcar o 9. Eu marco o 9 aqui, aí eu vou traçar uma reta que liga ao vértice oposto, tá? Já vou mostrar aqui como que vai ficar. Oi? Do soldado, ela tá aquela do soldado. Aqui do salame, da sopa e do sabonete. Como? Ela ficou olhando pra mim fazer assim. Era tarefa, ela tá corrigindo. Era tarefa. Você pode participar da aula sim, tá bom? Olha aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta. Ó, ficou assim o meu, ó. Eu tracei a metade desse lado, aí olha onde eu vou ligar ele, lá no vértice oposto, ok? Agora eu vou fazer com esse último lado, ó. Eu vou medir o tamanho dele. Esse aqui tem, ó, 14 centímetros e meio. Então, vou ter que marcar um ponto aqui no 7,25. Marco esse ponto e eu ligo lá nesse outro vértice. Ó, vai ficar assim. Viram? Aí eles se encontram. É muito difícil, porque se erra 1 milímetro, já dá diferença e forma aquele triângulozinho. Será, Heitor? Ó, porque eu desenhei agora um triângulo bem aleatório aqui, ó, não tem erro. Você divide o lado ao meio e você liga o segmento no vértice oposto, ó. Divide o lado ao meio, marca o segmento no vértice oposto. Virou, divide o lado ao meio, marca o segmento no vértice oposto. Aí marco o meu ponto. Não, eu não tô fazendo isso. Mas é que sempre um dá errado, eu não sei por quê. E eu tô traçando certinho na metade. Deve ser na hora de eu fazer com a régua, então. Mas agora deu certo. Ó, Tiago, tem uma vídeo também. Vou te mostrar o meu. Deixa eu ver, Isa. Perfeito, muito bem. Pode recortar. Sempre me mostrem antes. Deixa eu ver, Heitor, se deu certo o seu. Heitor, ainda aparentemente não tá dividido ao meio esses lados. Olha aqui, ó. Do lado maior, você tá vendo que você dividiu? Tem um pedacinho para cima e um pedação para o outro lado? O que você tá fazendo? Sim, mas ó, eu traçando, peraí, deixa eu fazer aqui, que eu acho que fica mais fácil. Isso, vai fazer. Não, se você conseguir ir fazendo e me mostrando, é muito simples, Heitor. Você divide o lado ao meio e liga o segmento no vértice oposto. Dá pra você ver? Dá. Pode Dá pra você fazer. ver? Não? Qual é o lado que você quer que eu faça? Faz esse de baixo, a base. A base aqui. não, mas a base tá certa. Faz o do... Ó, não, faz esse... volta lá naquele lá. Isso. Pega a sua régua, mede o segmento total desse triângulo. Quantos centímetros ele tem? 18. Você vai marcar no 9. Tá em cima do 9, a reta? Não. Aí, ó. Isso. Marcou esse ponto, vira a sua régua agora. E aí você vai ligar lá no vértice oposto. Nesse de Tá, então cima. acho que é melhor eu apagar antes, não é? Isso. Tá, então peraí. Ó, o meu tá pronto também, ó. Ficou retinho. Vocês estão vendo? Peraí. Ó. Que legal. O legal da linha, que eu vou pôr agora a linha, é porque você pode balançar a linha e ele vai parar centralizado. Aqui, tia, eu fiz, mas eu fiz alguma coisa de errado, porque eu amarrei essa linha, eu não devia ter amarrado ela. Você amarrou? Eu não sei mexer com isso aqui não, tia. E Como agora? é que faz? Você a linha... Vamos lá, Heitor, deixa eu só ajudar o Heitor primeiro. Isso. Agora vira a sua folha e escolhe qualquer um dos outros dois lados. Beleza. Mede esse lado. Peraí. Deu
Mais ou menos 8 e pouquinho, 8,5. Então, 8,20. Então, coloca em 4,2 mais ou menos. Isso. Espera aí que é bem complicadinho. Aqui. Isso. Mais ou menos aqui. Agora, você vai ligar a reta lá no vértice oposto. Alright. Então, a gente vem aqui. Aqui na ponta. Tá dando pra você ver? Tá, né? Uhum. Perfeito. Agora, vamos lá pro último lado. Sim. 14,5, mais ou menos, um pouquinho. Liga no 7,2, no máximo 7,3. É 7,1, Heitor, que dá pra dar certinho. Tá, pronto, marcado. Isso, agora é só ligar no outro. Aí, ó. Você vai ver que, caso não fique no centro, é só você alterar um pouquinho de maneira com que fique, porque o intuito é ligar os três. Sim, agora deu certo, mas com o compasso não tá dando certo. Me ajuda aqui. Eu quero tentar fazer com o compasso. Uhum. Ó, você coloca aqui, não coloca? Na Isso, pontinha. você faz uma abertura um pouco maior do que o lado. Assim. Isso. Aí Aí você faz um arco. Mas faz um arco para dentro também, não só para fora. Tá, então. Isso. Abre o compasso. Às vezes o seu compasso ele tá abrindo e tá dificultando, né? Eu acho que pode ser isso. Tia, você vai fazer com a linha pra mostrar como faz? Eu vou, só que agora, ó, eu tô numa missão praticamente impossível. Passar a linha na agulha. Eu também vou ter essa missão. Tá aí, ó. Isso. Agora, Heitor, na Aqui, mesma abertura, você vai lá no outro vértice, aqui, ó. Aí que você não tá me vendo. Mas vai localizando aí. Não. No outro. No outro. Isso. Aí. E eu uso o mesmo negócio para traçar? A mesma abertura. Tá, você então, viu que ela vai marcar um pontinho aí? Aham. Não ficou em cima da reta? Ficou. É isso. Aí você faz isso com os outros dois lados. Beleza. Gente, amanhã, 3 horas da tarde, conseguirei passar a agulha na linha. Aqui, tia. Com a agulha de linha. Aí. Ó, a agulha aqui. Segurando o triângulo. Perfeito. Aí, o que você pode fazer? Passa a agulha toda e você vai deixar esse triângulo balançando. Você vai ver que é o centro de gravidade, porque a gente pode mexer, mas a hora que ele para de balançar... Gente, momento histórico. Consegui. Você conseguiu? Consegui. Aleluia. 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 Eu vou fazer com o outro também, tia. Aí não... É melhor eu não tirar ainda, sabe? Eu não deixar amarrado. Ô, Léo, você mandou aqui no chat o seu tá Colocar aquela certo musiquinha sim, tá? de fundo. Aleluia. A Mariana conseguiu. Eu não consigo cantar essa música sem rir. Não consigo levar a sério essa música. Falou pra eles fazerem, deixa eu ver, Bia, a sugestão da tia Karina, pra fazer um buraquinho ao invés de fingir para passar a linha. Ai, gente, essas aulas doidas. Dura que agora eu fiz um buracão. Aqui, tia. Eu vou deixar ele. E agora que eu fiz um buracão, gente, a linha não para. Bora fechar esse buracão. Certinho, é isso mesmo, certinho. Olha lá, ele vai parando, ele vai subindo a ponta dele, ó. Isso, aí ele vai até estabilizar. Perfeito, Tá Léo. Deixa eu aumentar aqui a tela para todo mundo ver. Calma aí, é que tá na mão aqui, então eu não consigo fazer ele parar certinho, mas... Mas a hora que, tipo assim, se você parar de mexer a mão, a hora que ele para, ele fica certinho. Ó, ele vai ajustando. Bem bacana, né? Legal. Pessoal, e essa aula, para que ela serve? É justamente para vocês não esquecerem
que o centro de gravidade de um triângulo, ele é chamado de baricentro, né? E que para construir o baricentro, nós dividimos os lados ao meio, ok? Todo mundo conseguiu? Felipe, sua irmã não derrubou mais nada por aí? Não. Henrico, tá prestando atenção na aula, filho? Não, mas eu ainda tô cansada. Tadadã! Ó o meu prontinho também. Super legal esse experimento. É. Agora eu vou guardar Deixar minha... o papel retinho. Vou guardar minha agulha e minha linha, é o escudeiro aqui, né? Uma Já dica, tá dá um passado, nozinho já. na ponta da linha também depois, porque senão ela vaza, né, pelo buraquinho. A minha sorte é que já tava passada já. Ah, espertinho, eu aqui sofrendo. Tá fincada no rolinho de linha. Aí tá amarrado ali já. Ó, que bacana. O meu, ele tá uma folha um pouco mais fina. Esse experimento, ele é bem bacana fazer com uma folha mais grossa. A folha do encarte de vocês, ela é mais grossa, né? Por isso que não ficou essa ondinha que está no meu, né? É que eu fiz com uma folha mais levinha, né? Um sulfite. E aí ela, às vezes, dobra um pouco. Pessoal, tudo ok? Por hoje é isso, a nossa aula. Eu vou ficar aqui aguardando para ver o de todo mundo, tá? Eu só vou pausar agora, que aí a gente